Enquanto Lula tenta posar de estadista ao lado de Trump, o Brasil segue afundando em crises internas. Operação policial no Rio contra o Comando Vermelho causa frisson na Globo, escancarando a soberania relativa do governo Lula. Rombos bilionários e alianças cada vez mais frágeis. Na América Latina, Milei consolida uma Argentina anti-China, desmontando décadas de dependência e mostrando que é possível romper com o sistema global. Aqui o STF se reorganiza, o Congresso sabota a direita por dentro e o povo aposta os seus reaisinhos tentando fugir de uma economia que não aposta mais nele. Das taxas das blusinhas à falência dos Correios, ao MP querendo impedir o desenvolvimento da margem equatorial. Hoje a gente puxa o fio da diplomacia de fachada, do caos econômico e do teatro político onde todos fingem governar um país que já perdeu o controle da sua própria narrativa. E é por isso que estamos aqui, eu, Felipe Trielli, Kim Paim, lá da Austrália. Temos também Arthur Machado, diretamente de não sei onde, porque ele sempre está por aí, pelo mundo. Tô em casa, Portugal. Tá em Portugal. Nós temos Herbert Passos, da querida Santos, a minha cidade natal, e é isso aí, está no ar o Puxando o Fio, o programa onde o sol nunca se põe. Ai. E aí, moçada, tudo bem? Bem, né? Bem. Difícil. Tá bem estranho o negócio. Bem estranho. E aí, então, Kim, vamos, em vez de dar aquela geral, porque depois a gente acaba se repetindo, vamos falar sobre Lula e Trump. E aí, eles se encontraram, então o Lula agora convenceu o Trump com aquele sorrisinho maroto que só ele sabe dar, e o Trump agora então desistiu do Brasil, vai ser só questão de sei lá, tarifas. Fala aí, explica aí. Assim, se Trump vai desistir ou não, se vai ou não vai, assim, até o momento tá tudo igual, né? Assim, se você for lidar com fatos concretos da realidade, a realidade é que as tarifas foram mantidas, nada foi assinado e basicamente só teve uma foto e até mesmo o tom foi mudando ao longo do tempo, aquele tom de grande empolgação. Não, isso, aquilo, outro, assim, do primeiro encontro, que sai na imprensa, bate a foto, não foi o mesmo de quando o Trump vai embora e o pessoal conversa com ele quando ele tá indo pro Japão e fala, vamos ver, né? Vamos ver. Aí esse vamos ver tá assim, não sei se vai ter ou se ele tá falando tipo, na volta a gente compra. É isso. Mas aí. até o presente momento não teve realmente nenhum grande avanço. E aí tem, obviamente, né, vários grupos diferentes, várias teses diferentes, todo mundo tá meio que torcendo. É curioso, o cenário atual, em especial por parte da imprensa, é um cenário de torcida generalizada, e eu não vejo que é uma torcida de preocupação com o empresariado brasileiro, com a economia brasileira. Não é como se a Globo tivesse, nossa, velho, finalmente agora a gente vai começar a ganhar dinheiro, vamos gerar empregos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Não, a Globo deixa escancarado que tudo que está acontecendo, a única preocupação da Globo é a reeleição do Lula. Porque a própria André Sadi e Otávio Guedes estão lá, cara, não importa, né? Aí é amanhã, se vai ter tarifa ou não, caindo, sanção caindo. Amanhã, o que importa é o hoje. E o hoje tá aí, temos uma foto que vai ser muito importante para a campanha de reeleição do Lula em 26. Os caras falaram isso ao vivo, bicho. Sabe, você fala assim, cara, como é que pode uma coisa dessa, sabe? Aí fica a classe empresarial, que não é, na verdade, nem um pequeno e médio empresário, não, parte dos grandes empresários. Aí fica ali aquela torcida, né? O Renato Albanda, CNI, não, agora vá, isso, não pode nem criticar o governo Lula, porque é um governo persecutório, e você não quer o governo, né, te perseguindo suas empresas, e a gente fica nessa, falando, cara, o que tá acontecendo? Ninguém consegue, sabe, pontuar nada minimamente. Os problemas apontados lá atrás, em relação à questão tarifária, nunca são comentados, nunca vai entrar na mesa. Aí você corre para as redes sociais, as pessoas também não estão em nenhum, assim, sei lá, alimentando nenhum tipo de esperança em relação às questões econômicas. Você vê, inclusive, os próprios setores da Farinha Lima, eles estão mais empolgados com a possibilidade da destruição do bolsonarismo, de um enfraquecimento do Eduardo Bolsonaro, e inclusive porque, assim, além de vingança pura e simples, que é o que virou o comportamento de várias pessoas, agem por pura vingança, birra, etc, tudo mais. Não só por isso, mas também eles enxergam a possibilidade de enfraquecer de vez esse discurso e, quem sabe,
retomar o plano aí de eleger um governador democrático. Aí você fala assim, bicho, sabe, você olha para um lado, olha para o outro, só sobra isso. Aí quem traz alguma coisa mais concreta, que na maior parte do tempo é um mestre de narrativas, mas quando você lida sobre esses assuntos, é a única pessoa que normalmente vai ter informação, é o flautista de Genebra, que ele reafirma o que ele já vem falando há muito tempo, que o governo Lula conseguiu o que queria. Não está preocupado em resolver a parte econômica ou nenhuma outra questão. O objetivo do Lula, nesse momento, é um só. Tentar garantir que o Trump não vai tentar, sabe, interferir no Brasil, nas eleições brasileiras, tentar influenciar o resultado. Se isso acontecer, tá de boa. Pouco importa a economia, pouco importa direitos humanos, assim, e vida que segue. E esse é o cenário que toma conta aí do, sei lá, do Brasil, da disputa política e ideológica, dos embates em redes sociais, das análises dos grandes jornais brasileiros, e cá estamos nós. Mas no frigir dos ovos, nada mudou, pelo menos até o dia de hoje. Eu tô chocado, o Lula não tá se preocupando com os brasileiros, caramba. Que coisa, né? O que será que aconteceu? Que surpresa. Que surpresa. Tá preocupado só com ele. Muito louco. Agora, é interessante essa coisa da foto, alguém apontou isso, que, pô, se eu um dia precisasse tirar uma foto com o Lula, uma vez eu tive que encontrar o Orlando Silva, não o cantor das multidões, infelizmente, mas o Orlando Silva do PCB, né? Porque eu era presidente da Aprosom e tive que ir lá encontrar com ele e tiraram uma foto com a gente. Cara, eu morri de vergonha, porque eu não quero estar associado a esse cara, eu não quero estar... Agora, o Lula chamou o Trump de nazista, sei lá, de o pior, não lembro exatamente o que ele falou, mas alguma coisa assim, como se fosse o pior homem do mundo, quase o segundo Hitler. E aí, o cara tira a foto lá e fica feliz ainda. Não, que legal, tirei foto com quase Hitler. Pô, que ideia de vitória é essa, né? É sempre a narrativa, cara, é impressionante. Então, Arthur, e você? Fala aí, quais são sua visão sobre isso? Qual é a sua... Cara, eu acho que o encontro, o Kim, pra mim, resumiu muito bem. O encontro, ele foi depois, a minha impressão é o seguinte, sabe aquelas lutas do UFC? Quando acaba a luta do UFC, você olha assim, os dois saem machucados, mas de repente o técnico olha pro cara e fala assim, diz que ganhou. Aí o cara levanta o braço, tá todo esmurrado, entendeu? Apanhou pra caramba, todo quebrado, mas o cara tá assim, ganhei, pra ver se ganha no grito, pra ver se influencia os jurados, entendeu? Eu acho que o Lula tá agindo assim. A mídia chegou e falou assim, pô, foi uma vitória do governo. Veja bem, olha só que absurdo. Pra começar, se o governo brasileiro tem uma dificuldade de comunicação com o governo americano e ele consegue finalmente uma reunião, não é uma vitória. Já mostra que ele estava tomando uma goleada há muito tempo, que era um absurdo, porque o natural seria o cara ligar e conseguir uma reunião, né, negocial importante com o governo americano em qualquer tempo. Já mostra um distanciamento absurdo. Segundo, foi quem falou também, não teve resultado prático. Pode ser que daqui a pouco apareça, tenha, mas novamente, não vai ser. Vão vender com o mérito do Lula, para mim não existe o mérito do Lula nesse aspecto, né? É muito mais uma estratégia americana que o Lula está, não vou dizer surfando, mas sendo levado nessa correnteza, se for o caso. Mas, de fato, não existe ali um ganho do Lula. Agora, a mídia hoje, ela só vende a questão como se fosse uma vitória de algo que não aconteceu. E o que mais importante, honestamente, para a direita no Brasil, não é a tarifa, é a Magnitsky. Então, se ele reduz a tarifa aqui, reduz a tarifa ali... É até bom, legal. É beleza, ótimo, entendeu? Não foi o que o Eduardo foi lá pedir a tarifa, eu nunca pedi a tarifa, ele pediu sempre outras coisas, a Magnitsky. Então, o importante mesmo é a Magnitsky, mas os caras vão tentando distorcer toda essa questão, obviamente, para tentar mostrar que existe um enfraquecimento, né, do bolsonarismo, etc. E foi assim, volto a dizer, foi um atrás do outro. Agora, para mim, eu posso estar absolutamente enganado, não gosto de fazer previsões, porque é extremamente difícil, não conheço bastidores, mas olhando o cenário americano, honestamente, Trelli, eu acho que o Lula, se ele pegou a pauta, mesmo na carta que ele falou, e ele disse aquilo que ele disse, que foi, pediu o fim das tarifas, falou de Venezuela e falou de Ucrânia, ele se enterrou.
Entendeu? É. Mas ele se enterrou violentamente. Porque sabe o que vai acontecer? Quando o Rubio saiu daquela reunião com o Trump, ele vai olhar pro presidente e vai dizer assim: presidente, você viu o que ele falou, né? Ele não veio falar aqui de Brasil. Você tá vendo, né? Que ele veio falar de Venezuela, que ele veio falar de Ucrânia. No momento em que, obviamente, o Trump está claramente, né, levantando uma operação contra os cartéis em toda a América Latina. Então ele está fazendo isso de forma muito clara. E existem motivos para isso. Vou fazer o jabá. Para quem quer saber mais detalhes, veja o próximo de Economia dessa sexta-feira. Mas, fez o jabá. Mas assim, é muito claro o motivo disso. Entende? Então, até para reduzir a influência da China. O que o Trump quer não é só ter acesso a terras raras. O Brasil nem sabe onde tem as terras raras direito. Não tem nem licença ambiental. Você por conversa de jornalista que viu o Quinto Elemento, falar, os caras do Quinto Elemento estão falando de terras raras lá há 2 anos, vamos falar também. Eles não sabem nem o que estão falando. Então, assim, para mim o que o Trump precisa é isolar a China. O Trump na América Latina, ele não basta ele ter alguma coisa. Ele precisa que ele tenha e o amiguinho não tenha. E o amiguinho dele é a China. Então ele precisa isolar. E isso o Lula não vai conseguir se comprometer. O Lula não consegue se comprometer em isolar a China. Entendeu? Que é o que, veja bem, hoje o Trump claramente e abertamente fala em relação ao Milei. Fala, cara, eu vou te prestar dinheiro, mas eu quero que você deixe de ser o segundo parceiro comercial mais importante, né? Que seja a China, e passe a ser os Estados Unidos. Eu quero que você aumente a relação com os Estados Unidos. Então, é muito claro a política americana hoje. É uma nova doutrina, uma doutrina Monroe, digamos assim, né? Não é uma doutrina Monroe, é uma doutrina Monroe. Então, ele está querendo... são coisas maiores. Então, obviamente que essa história que é vendida na mídia, que o Lula chegou lá, falou, olha, e convenceu. Não tá nada. Com papo de 10 minutos, e a CIA não sabia, o FBI não sabia, ninguém sabia. É a coisa mais infantil que eu já vi na minha vida, entendeu? Agora, o cara recebeu, fez uma diplomacia dele, não sei qual a estratégia dos Estados Unidos, eu só acho que é pouquíssimo provável, principalmente que o Rubio deve estar chegando, mostrando o discurso de semana passada do Lula de camisa vermelha, gritando que tinha que ter uma união na América Latina, que tinha que ter uma unicidade contra o imperialismo. Você acha que os caras não recebem esse vídeo? Ninguém recebe, só a gente. Só a gente, só o pessoal do X só aqui. A gente. E aí, de repente, vê o cara, bota uma gravatinha e fala, não, olha, eu sou seu amigo. Eles, tá bom. E ele acredita nessa história, uma conversa de 15, 20 minutos, sei lá, quando na Malásia. Pra mim é uma ingenuidade brutal. Eu não vejo, tá, os Estados Unidos vão sentar para negociar. Parece que a primeira, até eu acho que o embaixador brasileiro, né, publicou uma foto hoje, que é a reunião de Scott Bessent. Cara, só o cara que está sentado lá, o Scott Bessent, já está mostrando que o que tem por trás são coisas mais importantes, né, e o Rubio está na reunião, também foi um sinal importante, porque o Rubio não estava escalado para essa reunião, estava em Israel, pegou o avião para Malásia. Então, para aparecer nessa reunião, o Trump deve ter ligado para ele e falado assim, chega aí que aquela cozinha que você está administrando lá, tem um cara aqui reclamando, entendeu? E aí ele ouve e fala, e aí, o que você acha? Aí ele diz, presidente, você viu o que o cara falou? O cara falou de proteger, de querer ser um intermediador com a Venezuela, como se os Estados Unidos precisassem de um intermediador, fosse usar o Lula. Ele não quer um intermediador, ele não quer conversa com a Venezuela, entendeu? Ele quer explodir Maduro. Então, eu acho que existe um descompasso, né, dessa percepção da realidade hoje. Então, o que mais me impressiona... Ele, inclusive. Olha meu primo. o Rubio. O que mais me impressiona é justamente isso, esse descompasso com a realidade. E até então, os caras tentavam, não sei, eles eram mais convincentes para quem estava completamente desinformado. Mas esse papo, dessa vez, tá tão fora de lugar. É como se... O que o Lula tem a oferecer, vamos supor, que fossem as terras raras, ele tem uma coisa para oferecer e o Trump tem todo o poder do mundo, tem todas as armas na mão, tá tudo com ele, tá indo para cima da Venezuela, sabe que o Lula é um apoiador do cara da Colômbia lá, do Petro. Da Venezuela, e que é contra o Milei. Não faz o menor sentido essa narrativa. Não é que ela é meio assim, não, os caras deram aquela coxambrada para funcionar. O negócio é completamente irreal, inclusive essa história de que o cara veio com papinho, é o que você falou, a CIA, o FBI não tá sabendo de nada, né? Só, 2 brasileiros aí chegaram no teu ouvido e te enganaram o Trump, né? O Xi Jinping não enganou, o russo lá, que é nosso chefe lá, como é que é o nome dele? Duguin, o outro. O chefe do Duguin, pô.
O Putin? O presidente, o Putin não enganou, ninguém enganou, só o Lula enganou o Trump, só o Eduardo Bolsonaro. Enfim, Herbert, tua vez, manda brasa. Cara, pois é, né, Felipe? O mundo político continua oferecendo cenas peculiares como essa, que em outros tempos passaria batido, mas agora com a era da internet a gente consegue ver o quanto isso é ridículo, né? Uma reunião que não entregou nada de concreto, ficou só com aquele papinho das fotos, e eu acho que o meme que melhor explicou isso aí foi aquele meme com o sujeito vestido de petista, assim, perguntando, a gente tem que gostar do Trump agora? Porque tá lá o Lula tirando fotinho, um dia a crítica que ele fez ao Trump, você lembrou, que ele falou que o Trump era um nazismo contra a cara. Então ele primeiro passa por esse nazismo contra a cara, faz um monte de crítica, fala que olha, se aplicar tarifa vai ter lei da reciprocidade, que não sei o quê, daqui a pouco fica mendigando uma reunião, consegue um papinho lá de 10 minutos, não entrega nada de concreto, né? E ainda teve que aturar ali o Trump elogiando o Bolsonaro, né? Enfim, não teve nada de aproveitável nessa reunião, né? O Brasil já teve um dia um papel de relevância no cenário internacional em termos de fazer alguma mediação, e hoje os caras são figurantes, né? Estão ali passeando, gastando o nosso dinheiro e não estão entregando absolutamente nada, né? O Brasil está passando vergonha internacionalmente, e eu acho que o Lula, assim, a bem da verdade, ele não quer nem saber mesmo de uma aproximação com os Estados Unidos. Eu tenho sempre a impressão de que ele acha bom o isolamento, porque esse isolamento aproxima ele da China. Eu não sei se a China quer comprar o Brasil de verdade, né, tanto quanto o Lula de repente quer vender. Mas eu fico com a impressão de que ele não está nem aí. Tanto que antes de ir para a reunião, ele estava falando mais uma vez da criação de uma moeda dos BRICS. Enfim, então, você vai para a reunião falando isso antes, então é óbvio que você não está afim de um resultado, é óbvio que você está afim de outra coisa e vai lá só para fazer uma fotinho e ajudar a mídia a passar a vergonha que passou, porque vários veículos deram notícia de que o Trump tinha dito que o Bolsonaro não era assunto da conta deles, né? Ele falou não é da sua conta, ele falou, né? Eles entenderam que pra ser justo, isso daí não foi nem várias mídias, isso foi a CNN. Aí, tem umas coisas que me incomodam, sabe? Não, teve mais, além do padrão da imprensa, que é o seguinte: no dia que saiu isso daí, enfim, eu tava terminando meu vídeo, aí eu tava assim, falei, cara, deixa eu dar uma última lida aqui na primeira página, ver se é alguma novidade. E eu vi que começou a sair coisa desse encontro, né? Eu falei, olha, aí a primeira que eu vi foi da CNN. Primeira postagem que eu vi foi da CNN, que tava com esse texto. Aí eu falei, pô, o Trump falou isso. Aí eu fui pesquisar no Google, né? Aí eu encontrei a Veja, com outro tom. E depois eu encontrei a Globo com outro tom. E aí você até vê, o fala, UOL, até o UOL. Sabe? Aí eu falo assim, cara, como é que pode eu aqui? Aí assim, isso daí eu fiz rápido. Aí eu começo o vídeo falando, olha, gente, eu tô trazendo aqui as informações que eu coletei, mais ou menos aqui até as 7 da manhã, que eu tô começando a gravar, sabe? Ao longo do dia aí deve ser mais atualizações e amanhã eu comento com vocês. O dia inteiro passou, não teve atualização. Não teve. E esse erro da CNN ainda foi perpetrado ao longo de todo o dia. Eu falei, cara, não é possível. Não sabe, tá com cara de erro, né? Às 7 da manhã eu tô aqui na humildade, lendo as coisas, e depois eu fui até procurar. Aí quando eu vi que o Trump falou, it's not your business, eu falei, pô, eu sei o que é a tradução disso, né? Não é de sua conta. Exato. Aí eu falei, não, amanhã vamos ver o que vai ter, deve ser uma informação, conteúdo aí da reunião, isso, aquilo, outro. Não. O dia inteiro girou em torno da fake news da CNN, com o petista gritando, fazendo festa, fazendo algazarra, e as pessoas, sei lá, com a esperança inútil de que você mostrar a verdade vai servir de alguma coisa, sabe? Eu falei, cara, o que tá acontecendo aí? Sabe, é frustrante isso, frustrante, porque é uma informação, e foi até o Mafinha que falou, cara, o Mafinha falou assim, ó, eu sou um lascado do interior, assim, da periferia de Curitiba, tenho conta a pagar e tudo mais, mas eu consigo vir na internet checar uma coisa, eu consigo checar daqui, obter informação. Agora, jornalista da imprensa, com acesso à fonte, com isso, com aquilo outro, não consegue checar, e aí não tem nenhuma responsabilização disso. Aí o Mafinha fala, pô, quando o médico erra, tem procedimento. Se o engenheiro erra, também. Todo mundo aí, nas suas profissões, podem ser responsabilizados, menos o jornalista, que realmente somente para ajudar o Lula e prejudicar o bolsonarismo.
Pois é, aqui, mas tu acha que os caras erraram? Pô, tá na cara que é sacanagem. O vídeo Demais. circulou pra cá. Não foi erro. Isso aí foi deliberado. Não Foi tem ninguém na deliberado. redação que fala inglês. Cara, porra. Os caras Não, estão de isso não foi nem brincadeira, né? erro, foi safadeza mesmo. Isso é safadeza. Não, cara. até que... E depois até um monte, cara, tava lá senador petista, deputado, influencer, todo isso mundo, é foda. cara, propaganda. Não, eu vi, mas você vê que no outro final das contas, comportamento que me incomoda, teve gente que tomou checada do Twitter. Assim, os que não apagaram o post, pode falar, não vi que eu tomei uma checada, eu não vi que eu publiquei uma mentira. Ok, né? Vamos fingir que você não viu. Agora teve gente que viu que falou mentira e falou, eu vou deixar aqui, pronto, não é meu não. Eu vou esperar a CNN se retratar. E falou, até teve uma pessoa que respondeu isso mesmo, né? Isso, não foi nem, foi deliberado assim, exatamente. A culpa não é minha da CNN. Um negócio desse. Agora é engraçado, né? Porque quando a gente republica, o que foi o que aconteceu aqui na minha empresa, uma empresa que não era nem minha, tinha um blog que republicou uma matéria da BBC e aí foi acusado de fake news. Aí a minha empresa tá no inquérito, quer dizer, tava lá, sei lá se tá. Foda, né? Mas, dois pesos, e aí medidas, você vê, cara, e não foi, se fosse ainda, a gente até poderia ver, pô, isso aí foi mentira, não foi deliberado, foi um engano, a gente acreditou na BBC. Mas uma pessoa de esquerda pode chegar e falar, não, eu sei que é mentira, eu sei que tá errado, mas quem errou não fui eu, foi a BBC, e nada acontece. É impressionante, cara. Porque basta você falar o que os caras querem ouvir, é isso. E a cara de pau, porque o vídeo tava circulando, não é uma coisa que você precisa checar a fonte, Sim, precisa ir lá, telefonar pra alguém e perguntar, não, o vídeo tá circulando, e gente que fala inglês não falta. Então assim, cara... Foi sacanagem. Não, no meu gabinete aqui de senador, ninguém sabe falar inglês. As pessoas devem confiar na CNN, pô. Entendeu? É sacanagem, cara. É pilantragem, é vagabundagem. É isso, e é político, né? E aqueles caras, tipo esses Tiago não sei o quê, aquele que é magrelo lá. Tiago dos Reis. Isso aí, cara, é surreal o nível, porque aí sim é fake news deliberada, não é nenhum erramos. Mas às vezes vai ver algumas figuras, parece até que tem algum parafusinho a menos, né? Você olha assim, você fala, não vou nem zoar porque... Não, mas o problema não é o cara até falar. De boa, eu acho que isso nem deveria... Acho que vai ser falta de caridade. Eu acho que isso, em geral, numa sociedade comum, não deveria nem ser discutido. O cara fala o que ele quiser. O problema é o cara ter milhões de seguidores e os retardados ficarem lá postando como se fosse verdade. Porque isso também é verificável, que o cara mente descaradamente. Ou seja, o cara que também que está seguindo aqueles 500 mil, sei lá quantos que ele tem, também são os ou são um bando de débil, né? Tipo, não dá pra falar. Meio, né? Cara, não tem sentido. Descobriu que é o petismo. Tragam o Pulitzer pro doutor óbvio. É verdade. Não, eu sei, eu sempre falava isso, a gente sempre fala isso, mas pô, é estudos comprovam que um em cada, que um em cada 3 petistas é tão idiota contra os outros 2. Algo nesse sentido. Cara, é complicado, porque isso também é um sinal de desespero. É um sinal de desespero. Porque, cara, olha como o vídeo circulou, olha como depois outros veículos foram se corrigindo primeiro, porque outros tinham publicado também. Então veja que começou com a sacanagem, ela vai gerando um efeito na opinião pública, mas isso é um sinal de desespero. Precisar roubar no jogo desse jeito é um sinal de desespero. Com essa cara de pau, né? Porque, cara, olha os resultados do país, cara. Todo dia o Lula vai lá, faz a cena dele, ele fica ensaiando grandeza. Cara, e a realidade é que a gente está aqui vivendo numa crise política, um país polarizado, as pessoas estão putas da vida, ninguém está satisfeito, os preços estão caros. Essa história de que o Brasil está cheio de emprego, não. O Brasil está cheio de gente que precisa trabalhar porque ninguém mais consegue sustentar uma casa. Então tem aquele cara que ficava à toa, não consegue mais ficar à toa. Tem que trabalhar num subemprego qualquer, senão também não come. Então, as histórias que eles contam de, olha, tá melhorando isso, melhorando aquilo, não. Os caras estão gastando a roda, destruindo caixa, e o Haddad ainda tem a cara de pau de falar, né? Que ele prefere a pecha de gastador do que a de caloteiro. Pô, mas gastar o dinheiro dos outros e deixar o povo endividado. Cara, isso é muita sacanagem, porque, pô, isso é pegar o dinheiro do povo para dar pro banco, pros juros do banco. Cara, então é nessa hora que você vê que a postura
a postura ideológica de certas figuras da esquerda nunca traz uma solução real. O que eles querem é ver uma destruição, porque, cara, você vai pegando o povo e vai deixando o povo cada vez mais escravizado pelos bancos. Onde que isso vai parar? É isso aí. Bom, eu vou chamar o Kim aqui para a gente falar do Novo, né? Que tá todo mundo brigando pela Detone, já que você gosta tanto de falar. Todo mundo quer a Carol Detone para si, e o Novo tá lá em cima. Até agora eu não sei se esse horário já teve, até onde eu tinha visto ela não tinha fechado nada 100%, mas tá essa briga aí. E é engraçado, né? Sempre o Novo, né? Sempre o Novo. E ó, pra não falar que eu mudei, deixa eu só botar uma coisa. Novo. Pra não falar que eu mudei depois do Quinto Elemento, a gente já sacaneava o Novo aqui desde que eu comecei as lives aqui, tá? Sempre sacanei o Novo. O João Amoedo, aqueles porra lá. Enfim, O Novo só pra deixar claro. igual Roberto Jefferson. A gente ficava tirando onda, sabe? Apareceu alguém aí que tem voto, o Roberto Jefferson tava lá no dia já, sabe? Derrubou a carteira de identidade do chão quando descobriu já tá afiliado ao PTB. É basicamente até aquele isso. rapaz, a Sofia. Isso. Não, nem vou tratar dessa forma, não precisa ofender. Mas essa questão da Carol Detone, pra quem não tá entendendo, é o seguinte. Carol quer ser candidata, a família Bolsonaro falou publicamente que ela é a candidata da família Bolsonaro, só que o PL não quer dar a legenda. E aí o Eduardo tá falando, espera aí que os dirigentes do PL tenham discernimento, né, com o que estão fazendo, etc, tudo mais, pipipopopô. Aí o Partido Novo já chegou lá, igual bons abutres, Carol, venha pra cá, a gente vai te eleger, você aqui vai ter legenda, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Assim, bicho, se você tem chance de se eleger, o Novo vai te procurar. Essa semana, inclusive, uma amiga, eu cheguei até a mandar pra uma galera isso, mandei pra vocês lá no grupo. Eu vi. Cheguei até a mandar mandei pro Eduardo Bolsonaro também, falei, olha só, é uma figura pública conhecida que ganhou destaque aí na imprensa nos últimos dias, porque tomou-se em posições à direita. Ela recebeu duas mensagens no direct dela do Instagram, de diferentes pessoas do Novo, né? Não vou falar pra ninguém, vai ficar muito óbvio quem é. Já chamando pra se filiar ao partido. Caraca, bicho! Tá assim, véi. Assim, olha, e aí, será que tá filiada? Não, vamos filiar no Novo. Tá, assim, você vê que não existe uma preocupação em nada. É assim, o meu partido. Vamos fortalecer o nosso partido, porque o plano do Novo, eu vou falando isso também já tem muito tempo, não é resolver nada. É eleger uma quantidade suficiente para ter acesso ao fundo partidário. Até porque, assim, um partido sem fundão é um partido que tem dificuldades, né, de pagar as próprias contas. Porque imagina, de onde o Novo tira dinheiro para pagar o Deltan? Inclusive foi o Guilherme Amado, soltou a matéria ontem falando sobre isso, né? Os valores que o Novo tá pagando pro Deltan. Tá pagando um bom salário. De onde que o Novo tirou 6 milhões para pagar o marqueteiro do Zema? Alguém já parou para se perguntar sobre isso? Um partido sem fundão, gente, não é 6 mil reais. É 5,7 milhões. Cara, eu acho que um partido que não tem, né, o fundão e tudo mais, eu acho que é um baita de um dinheiro, viu? E não saiu do bolso do Zema. E de boa, não tô falando que é dinheiro ilegal, mas só pra perguntar, né, de onde que tá vindo. Tem muito empresário lá. As pessoas que estão dando esse dinheiro, né, que estão financiando isso, elas têm quais interesses? Porque todo mundo tem interesse. Todo mundo tem interesse. Não tem problema você financiar político. Resta saber pra quê. Porque quando eu olho pra figura do Romeu Zema, inclusive vejo algumas leis que ele aprovou, muita gente reclamando, né, que acabaram por favorecer o Salim Matar, que coincidentemente financia políticos do Novo. Você fala, pô, Zema, você está dando pano pra manga. Óbvio que o Zema jamais faria nada, né, só para ajudar o Salim Matar, só porque o Salim Matar é um financiador do Novo. Jamais faria isso. Não é o perfil do Zema. O Zema acelera, sabe? Aí você fica vendo assim, pô, as pessoas não se questionam sobre isso. Ninguém se questiona. Aí um dia antes tava o Chiquinho, porque o Novo é o puro. Eu achei até que eu tava vendo o Toguro, que o Toguro fala isso, né? Os produtos dele tudo é o puro, que é como se fosse algo maravilhoso. Não, que é o único partido de direita, é o puro. Aí, ontem, tava Zema com Kassab, falando já de união, que vão trabalhar juntos e tudo mais. Aí você fala, não era o puro? Agora já se vendeu pro PSD?
Agora a parceria tá maior do que nunca. Cedeu, inclusive, o quadro, que era o vice-governador do Novo, Matheus Simões, para se filiar no PSD, fazendo conchavos a todo custo para obter poder. Esse é o puro? Sim, é uma grande piada, o Partido Novo como um todo. A grande sacanagem, o que eu vejo, assim, que me deixa #chateado, não é o cara fazer isso, porque são coisas que a gente até já falou aqui. Pô, às vezes na política você precisa fazer uma coisa dessa ou outra, um apoio aqui. O Herbert, que é o nosso homem do centrão aqui, eu vou te ferrar isso o resto da vida, sempre fala, a gente precisa fazer acordos, isso é política, é verdade. O problema é que os caras, primeiro, se pintam de bolsonaristas, mais raiz que os bolsonaristas, porque eles têm princípios, e não apoiam o Bolsonaro, não apoiam o Eduardo, que está fazendo um trabalho, que é o único que fez algum trabalho que pode fazer com que a direita sobreviva no Brasil, os caras não apoiam diretamente. E em segundo, quando o Bolsonaro precisou fazer uma dessas coisas, os caras são os primeiros a apontarem, como no caso das comissões, foi aquele absurdo, ali que realmente eu comecei a ficar com bode do Novo, porque antes eu ainda falava aquilo que todo mundo fala. Não, tem uns caras lá, e eu acho que tem um ou dois lá mesmo que realmente gostam do Bolsonaro e não sei o quê, mas eu comecei a pegar bode porque você vê a maledicência ali, a má intenção do cara falar, pô, ele sabe que uma comissão é importante, ele sabe que aquilo começou a me bodear demais. E é o mesmo caso, pô, aqui em São Paulo, aliança com o... Até esqueci o nome do cara, que até fez um trabalho bom contra o aborto recentemente aqui. O nosso prefeito aqui, com o Nunes foi... Pô, foi uma... Nossa, vendido, acabou, não sei o quê. Aí o cara tem que fazer lá... Beleza, a gente vai falar assim, faz parte, às vezes você tem que fazer, tem um negócio lá no Ceará, lá, aquelas doideiras que tá, é um lugar mais insalubre para a direita, beleza. Agora, quando ele faz, tá tudo bem, quando os outros que teoricamente eles apoiam, não vale, aí eu acho que a sacanagem pra mim é não ser claro, a minha posição é essa, eu não gosto muito do Bolsonaro, pra mim ele é assim, é o segundo plano, se não der certo a gente vai de Bolsonaro, mas a gente quer mesmo o novo, a gente quer liberal, não sei o que, não apoia as pautas conservadoras 100% e pronto, seja claro, não tem problema, cara, a gente pode até estar junto em algum momento, a gente pode estar numa aliança em algumas votações, não tem problema, cara, o problema é ser falso. No Twitter, né? A tropa aí dos Olavete malucos que estão cada vez piores. Até achei engraçado o Paulo Figueiredo chamando o Morgenstern e o Grimaldo de top bostas. Gostei desse aí. Os top bostas. Aí ele tava lá, aí o Grimaldo sempre dá maledicência, né? Olha lá, aí ele pega, sei lá, alguma coisa que aconteceu, pontual, e fala, ih, rapaz, olha agora aí o Pellen, vai fazer o quê? Cadê o discurso dessa direita? Aí no dia seguinte tá lá a turma Novo fazendo pior. Aí no comentário desse chega um cara e bota assim, Grok, aí marca lá a inteligência artificial do Twitter. Você poderia explicar por que Kim Paim odeia o Novo, mas quer se aliar ao PCO? Aí o Grok fala, cara, o Kim Paim, ele não gosta do Novo por causa disso, porque é muito liberal, porque coloca a agenda econômica acima da própria população. Aí vai listando várias coisas que eu realmente falo sobre o Partido Novo. E depois fala, pô, eu acho que você tá enganado, ele não é aliado do PCO, ele não prega aliança com o PCO em nenhum momento. O ponto dele, na maior parte do tempo, é mostrar as hipocrisias que acontecem aí no dia a dia. Aí eu falo, pô, velho, é incrível, né? A inteligência artificial falando assim, né? E conseguindo ser mais honesta do que os grandes intelectuais da direita, os herdeiros de Olavo de Carvalho. Tem hora que eu sinto, sabe, tem uma coisa que eu falo que acaba me pegando, porque eu sempre digo, né? Julgue uma árvore pros seus frutos. Aí quando eu vejo Silvio Grimaldo, eu falo, nossa, velho. Caraca, mano, como é que eu vou usar essa frase aí pra falar do legado de Olavo de Carvalho? E na boa, viu? Pô, Olavo, o que foi isso aí, velho? Tá mais pro adubo da árvore do que outra coisa, viu? Vai lá, Herbert. O teu comentário, Felipe, tava me fazendo pensar que liberal por liberal, o MBL tem mais clareza que o Partido Novo no discurso. Pois é, porque pelo menos fala, não gosta do Bolsonaro, não sei o que, é isso aí. Então, você pode... Vamos falar que a gente agora tá apoiando o MBL, pronto, só falta essa agora. Agora eu virei apoiador do MBL, pronto. Fui do centrão pro MBL, virei liberal. Bumbum livre. Encerrar também o papo do Partido Novo, aí eu tava ontem, aí veio a minha surpresa, Space Liberdade, falando mal do Novo, né, porque pra mim isso não acaba por ajudar. Aí falando lá, né, Sofia Barclay... se torna embaixadora do Novo em São Paulo.
E eu já sabia que ela ia ser candidata, né? Eu falei, pronto, eu não acredito. Aí eu fui relembrar pro pessoal que era a Sofia Barclay. Era alguém que falava que Bolsonaro era genocida, que era Nazi, né? Nazi, né? Aí pedia fora Bolsonaro, pedia impeachment de Bolsonaro, defendia Lula em 2022, fã da Anitta, enfim, os maiores absurdos de todos. Mas agora ela mudou. Agora ela é embaixadora do Novo, eu tenho que votar nela. Aí você vê como são as coisas, né? Vem crescendo a quantidade de gente que está bem satisfeita, às vezes, com alguns posicionamentos da linha editorial da Revista Oeste. Tivemos até aquele episódio semana passada, que o Paulo Figueiredo fez uma crítica a uma matéria que era falsa e já virou ataque. Ah, estão me atacando, estão me atacando, estão me atacando. Beleza. Aí, o Novo tem um programa na Oeste, né? O Oeste tem um programa do Novo, que é lá o programa das meninas do Novo. Tá? A Marina Helena, a Julie Mil, que é todo mundo lá do filado ao Novo. Até candidata. Aí, o que é que o povo faz? Ele leva a Sofia Barclay para fazer propaganda política na Revista Oeste e falar da mudança dela. Porque ela mudou depois que ela estudou. E ela estudou os dois lados. E aí a pessoa usa para fazer campanha duas coisas. Não, vote em mim para derrotar Erika Hilton. Eu falei, sabe assim, alguém acha que existe chance de disputar o voto da Erika Hilton? Não, a turma que vota no PSOL na Erika Hilton, agora que viu que tem um trans de direita, vai votar no trans de direita. E aí, assim, a gente caminha até hoje, 2025, e pelo que me constava, o discurso da direita era, pra mim não importa, sabe? Se é, sei lá, azul, amarelo, alto, baixo, homem, mulher, o que importa é o caráter da pessoa, o que ela tem pra oferecer, as suas ideias. Estamos enxergando um ser humano, pronto. Agora não, agora a pessoa usa a sua identidade de gênero como bandeira política. Não, eu estou aqui, ela bota para trazer diversidade para o Novo. Falei, pô, mas virou isso agora? Então agora o seu sexo, a forma como você se enxerga, isso determina alguma coisa? Então eu vou voltar agora porque ela é trans de direita, para aumentar a diversidade na direita, sabe? É isso que virou? Essa é a turma aí que Flávio Morgenstern trabalha e apoia? Morgenstern, mas os demais, liberais... mole. Mas liberal é isso aí, tá liberado tudo, né? Não precisa conservar nada, tá tudo liberado, vale tudo. Até homem com mulher com mulher, o importante é pagar o pedágio para o discurso politicamente correto. Esse tem sido um problema, né? A gente tem uma sociedade que está polarizada, as pessoas estão identificadas, tem sempre um grupo grande que não quer se identificar com ninguém, que fica ali no centro, que não quer abraçar um lado nem no outro. Eu sempre falo que esse grupo é bastante estratégico e algumas pessoas, ou talvez uma quantidade considerável na política, quer pagar o pedágio para esse discurso politicamente correto para não ficar nem de um lado nem do outro. Então, a conversa que você tem que ter com o centro não é necessariamente esse tipo de conversa de pagar um pedágiozinho para o politicamente correto para não desagradar nem um lado e nem o outro. Não, a questão é você ter um posicionamento claro e buscar a verdade do lado que você está defendendo. Eu acho que esse é o posicionamento que ganha credibilidade. Então, poxa, mas Herbert, como é que vai conversar com o centro? É se fazendo de morno? Não. É assumindo posição, reconhecendo, reconhecendo que o outro tem também um desejo, às vezes, diferente do seu, um argumento diferente do seu, e que nós temos que encontrar um meio de conviver aqui em sociedade sem fazer guerra. Tá? Então, conversar com quem discorda de você, ou conversar com quem está no centro, não significa pagar esse tipo de pedágio ridículo, porque na verdade você não conversa com ninguém, você continua morno. O centro, ele vai tomar posição quanto mais a eleição se aproxima, ele não vai ficar em cima do muro, ele vai se aproximar do lado que demonstrar mais coerência e tiver menos rejeição. E às vezes esse tipo de postura, de ficar pagando pedágiozinho, é a postura que não vai levar ninguém a lugar nenhum, pelo contrário, só vai gerar meme e ridicularização, como está ocorrendo com o Novo e com outros que adotam essa postura. Vai lá, Arthur. Tua vez, você tá muito quietinho hoje. Eu queria botar um ponto aqui, fazendo a direita, que me chamou a atenção, que recentemente eu li um artigo, aliás, eu li um livro, um artigo do livro, do Denis Morot, que é um filósofo francês, e ele fez uma análise que cabe precisamente para o que é a direita hoje. Ele conta o seguinte, que ele começa a contar que na época da perseguição de Roma aos cristãos, muitos cristãos simplesmente renunciaram ao cristianismo por medo da morte. E depois eles queriam voltar para o seio da igreja, né? E aí teve um grande debate se deveria aceitar os caras ou não. E o São Cipriano, na época, tomou partido partido da misericórdia, né? Considerou que a turma que tinha caído, que eram os lápices, né? Eles poderiam se reintegrar à igreja. Aí você teve o Novaciano e o Donato,
que eram 2 hereges, e eles se opuseram completamente a isso, e eles fundaram 2 igrejas paralelas, que recusaram qualquer tipo, né, de conversa com essa turma. E eles se tornaram exatamente o que, de certa forma, essa análise do cara, eu vou chegar a avançar um pouco mais nisso, do que a gente hoje. Não a gente, né, que se tornou essa parcela do novo. Porque esses caras viraram, basicamente, uns militantes que se autoproclamam puros, que é exatamente a heresia do Donato e do Novaciano. Então eles se autoproclamam puros, como o cara escreveu, nós somos o único partido puro de direita, não sei o quê, reivindicam, como também os hereges reivindicaram, a excelência moral, né? E viraram, na verdade, grandes militantes, uma pureza militante, dando sermão em todo mundo, né? Dizendo que só eles eram capazes de representar uma pureza moral, ideológica, etc., na época da igreja. E depois você teve, a partir daí, uma terceira heresia, que foi do Pelágio, né? Que até se opôs o Santo Agostinho. Para vocês, Agostinho para mim. Mas ele se opôs dizendo o seguinte, que o Pelágio disse que o homem poderia sozinho encontrar a sua salvação. No final, eu vejo essa história, e o cara faz essa análise e compara com algumas correntes políticas hoje no mundo. Eu olho exatamente isso, o que virou o Novo. O Novo não passa de uma heresia da direita. É só isso. São hereges, porque eles têm essa pureza moral, eles têm esse negócio de sermão, eles têm um cinismo que é típico dessas heresias, eles acham que só eles vão alcançar a salvação, entendeu? Denunciam todo mundo e são incapazes de olhar os seus próprios, as suas incongruências, os seus paradoxos, né? As suas dificuldades políticas. E quando alguém aponta, eles imediatamente atacam como se fossem hienas, que é o caso do Kim, e eu que sou o saco de pancada oficial do Kim. Então, basicamente, o que os caras fazem hoje, para mim, e por isso que eu tenho hiperbode, não tenho um bode dos caras, não tenho hiperbode deles, porque não é primeiro, são várias etapas. Primeiro, é uma tentativa hoje, o Bolsonaro sofreu um sequestro físico, tá? Então ele sofreu um sequestro físico, foi lá, aquele artigo que eu escrevi, que botei lá, que o Bolsonaro foi sequestrado. O Novo quer sequestrar o nome do Bolsonaro. Sabe o Hotel Fazano, que perdeu o nome, o cara perdeu o nome, pertence a outro grupo? É o que o cara quer fazer. Eles daqui a pouco vão dizer que eles são Bolsonaro, são eles. O Deltan daqui a pouco vai mudar o nome. Mas eu sou o Deltan Bolsonaro. E o Eduardo, o Flávio, deixam de existir. Daqui a pouco vai dizer, você não pode mais usar o Bolsonaro, porque o bolsonarismo somos nós. Então eles estão usurpando, tentando usurpar na mão grande, sequestrar até o nome da família de um movimento político, claro. Entendeu? Então assim, é inacreditável. Só que os caras se botam como, e vejam, são todos eles, como hereges da direita. Eles são hereges da direita. É o Silvio Grimaldo, eu sou o cara que representa a pureza moral do Olavo de Carvalho e da obra do Olavo. É o Mamoli, eu sou o cara que não sei o quê, que construía a direita, que sei tudo, que já falava de geopolítica antes de Cristo, né? Fui eu que ensinei Cristo a ler as escrituras. Então é sempre uma forma de se colocar acima de tudo, acima de todos, né? Com a visão dizem, né, claramente para mim, de líder de seita mesmo, e de heresias, que são essas heresias da igreja aí, que viraram exatamente o que eu te falei, pessoas que são uma pureza militante que não condiz com a realidade. Só que aí entra o lado que entra da má fé. E eu acho que eles têm um projeto de má fé, porque o único projeto que esses caras têm hoje se resume, quando você vê assim, qual é o projeto novo. O projeto novo é um projeto liberal, economicamente. Por isso que eles não discutem com a gente, não querem discutir com o Kim, porque é um projeto de uma estrutura que já morreu. Até o príncipe falou, o liberalismo acabou, morreu. Falou aqui pra gente, né? Falou. Então todo mundo sabe que o liberalismo morreu. Agora, qual é o projeto novo, cara? Não tem. O projeto novo é um projeto baseado numa grande narrativa que ela tem uma série de erros históricos no Brasil. O projeto do novo, de todos esses caras, eu defendo a Lava Jato contra a corrupção e contra o autoritarismo no Brasil. É só isso que eles falam. Entendeu? Então, dentro da leitura do Brasil de 4 possíveis projetos, que é do Lula, ou do PSOL, aí, o woke, né, dessa turma do wokeísmo, do privatismo, digamos assim, né? Que é a ideia dos liberais clássicos, vendam tudo, e o nosso soberano e o do novo é o projeto do Estado policialesco lavajatista. E aí o cara fala assim, não, veja, e a coisa ficou tão doida que dentro dessa heresia que eles criaram uma doutrina
que é a idolatria teológica da Lava Jato, como se aquilo fosse um dogma perfeito no Brasil. É o mito fundador, né? É o mito fundador. Como se não tivesse, por exemplo, em algum momento, o Gilmar apoiado a Lava Jato, o Barroso apoiado a Lava Jato. Eles pulam isso na história, entendeu? Como que também, às vezes, eu vejo os caras falando de geopolítica lá, esquecem do Zebrinsky, né? Que fala assim, não, os Estados Unidos... Bom, mas os Estados Unidos é que financiou a China, mas tem uma série de questões que o cara finge como se não tivesse acontecido, entendeu? Como se o processo não tivesse começado antes, como a gente já falou inúmeras vezes, lá com... importando teorias malucas, como a teoria do fato, da cegueira deliberada, entendeu? Então você começa a ver uma série de erros que foi históricos e eles não conseguem nem fazer uma análise honesta da questão. Veja, o nível da desonestidade é tão grande que eu peguei, por exemplo, uma matéria que, inclusive, quem me mandou eu não tinha lido o original, foi exatamente a turma da direita ou da extrema-direita que eu visitei semana passada lá na França, né? Então os caras me mandaram, que é a turma que trabalha com a Le Pen, eles mandaram o link. E falou, olha, leia isso aqui, que foi exatamente uma matéria explicando, falando que a direita, e a direita do Sarkozy, que alguns não consideram a direita, mas tudo bem, mas a Marine Le Pen apoiando, a RN, e o partido da Marion Marechal apoiando, querendo começar a botar limites nas prisões preventivas e no cumprimento de pena antecipado, que não poderia valer para políticos, empresários, etc., só para crimes contra a vida e contra o patrimônio objetivo, né? Roubo, furto, mas não os outros, que os outros deveriam esperar o trânsito, né, em julgado. Porque, por exemplo, o Sarkozy está indo cumprir pena agora, mas não terminou os recursos, entendeu? Então, a Marine Le Pen, por exemplo, está inelegível e os recursos não terminaram. Então ela está dizendo, isso foi um erro nosso. Nós defendemos isso. Veja, a direita francesa já teve a capacidade de reconhecer que isso foi um erro, que eles caíram numa armadilha de uma juristocracia que hoje é usada contra eles. Aí eu botei isso no Twitter, o que aparece o cara fala embaixo? Ah, mas se vier um vagabundo e matar alguém... Ninguém tá falando disso, entendeu? Estamos falando que o vagabundo está solto. E aí é uma idolatria também ao Ministério Público, que é um absurdo. Por exemplo, eu acabei de botar um Twitter, não sei se vocês viram, cara, o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, nós vivenciamos... contra o Cláudio Castro. Nós vemos uma guerra, né? O cara tem um drone, os caras têm bomba. Aí o que o Ministério Público faz? Pergunta pro cara, questiona o Cláudio Castro por que ele fez essa operação. Então, que lado esses caras realmente tá? Então tem que parar com uma idolatria, entendeu? Começar a dizer assim, olha, deixa o Ministério Público cuidar desses assuntos lá do Ministério Público, mas política é coisa de político, cara. Médico é coisa de médico, entendeu? Agora, quer botar uma série de caras que estão dizendo, não, eu vou combater o autoritarismo. Mentira, não vão combater o autoritarismo nenhum, vão ficar eternamente com essa bandeira, entendeu? Só que aí o meu ponto é meu ponto novo, eles não têm proposta para o Brasil. E eles se escondem na Lava Jato, mas a proposta do Brasil deles é vender o Brasil. Se você conversar com o Van Hatten, a proposta dele é essa. Se você conversar com o Zema, a proposta dele é essa. É um Fernando Henrique com um renovado, entendeu? Com um novo perfume, um pouquinho mais malhadinho, né? Mais cool. Mas é isso, cara. PSDB personalité. Excelente. PSDB personalité, entendeu? Então meu ponto é só isso. Minha leitura do novo ETL é essa. Não é assim, o cara parece com a gente. Aí eu discordo, entendeu? É herege. Ele não parece com a gente. Ele é um cara que... Eu concordo com o Kim. Não, imagina se fosse nessa época, alguém ia dizer assim, precisamos unir o cristianismo. Vamos botar os hereges e a sã doutrina juntos. Entendeu? Não aliás, engraçado você falar isso. Eu tô estudando exatamente a mesma coisa da história da igreja. E é engraçado que tinham duas heresias. Um que queria liberar geral, né? Falava assim, não, tá todo mundo perdoado, não precisa fazer nada, é só chegar. E a outra que queria falar, não, nunca vamos perdoar esses caras. E nenhum dos dois estava certo. Quem estava certo foi aqui que manteve. Era a gente. Que era assim, não, vocês vão, a gente vai perdoar, mas desde que o cara se arrependa de verdade, desde que... É que nem essa menina aí, essa menina, o rapaz, não sei, do Novo aí. Uma coisa, o pessoal do Novo vai encher o saco do Arthur por causa de um tweet ou dois lá, de 2018, que nem sei se foi ele que escreveu, eu tinha uma equipe lá de rede social, se foi, não sei, mas o cara vai encher o saco de dois negócios que é sempre os mesmos, sempre os mesmos. Aí a menina faz 323 tweets em 2023, ontem, quase, e aí não, mas ela já está, ela não, né, ela mudou de ideia. Cara, aí é que nem o cara que
sei lá, a mulher apanha de novo- 10 vezes do cara e depois ainda fala, não, tudo bem, ele agora vai mudar. Não dá, Esse- cara. E olha que eu sou da tropa do perdão, segundo segundo o Kim, mas essa aí até eu desconfio, né, bicho? Felipe, esse comentário do Arthur me lembrou de um termo da Joyce, né, quando ela fala que ela era o Bolsonaro de saia, que ela era mais filha do Bolsonaro do que os filhos. Será que o Novo tá querendo ser o Bolsonaro de saias? Pode ser. Bom, vamos passar aqui, ó. Eu acho que o Novo quer ser o Bolsonaro trans. Bolsonaro trans, isso aí. Por isso que já pegou a embaixadora trans. Cara, esse assunto aqui tá na pauta. Fala. Um negócio rápido sobre o Novo, né? Cara, eu me lembro quando lançaram o Partido Novo, e eu fui ler o estatuto, eu falei, o Partido Novo surgindo aí, com uma pegada mais liberal, de direita, será que isso aqui tem algum potencial? O que eu reparei, cara, pegando o estatuto e conhecendo as aqui na minha cidade, em outros lugares também que eu tive contato, o que eu percebi? Tem um monte de gente ali com potencial e tem uma galera que vai tendo essa outra pegada que a gente estava descrevendo aqui, esse lance de querer ser mais direita do que o de direita, ser os caras puros, ou querer de alguma maneira começar a quase dizer que eles são os verdadeiros bolsonaristas, só que o Bolsonaro é que se desviou da direita, né? Não é direita de verdade. Mas eu ainda acho que tem um monte de gente que se aproxima do partido, vendo nele pelo menos alguma organização, e que às vezes dá mais oportunidade de diálogo do que um partido como o PL, por exemplo, que o cara se filia e não sabe o que acontece em nada. O Novo às vezes tem uma organização, tem um clima corporativo ali, que às vezes aproxima um pouco mais as pessoas. Então, tem elementos que a gente tem que observar e ver como que os outros partidos estão trabalhando também, porque, beleza, a gente pode fazer todas essas críticas ao Novo, zoeira, por ser liberal demais, eu mesmo também sempre tirei bastante sarro disso, mas quando a gente olha também os outros partidos, veja lá, o PTB estava lá estruturado no estado de São Paulo há anos, cara, colocou o PTB na mão do Bob Jeff, entregou ali para o pessoal mais conservador, cara, o PTB acabou em São Paulo, você tem... agora o PL tentando se bolsonarizar, mas ele quer os votos do Bolsonaro, mas enfim, tem dificuldade de seguir a mesma linha, de deixar de ser centrão. Então a gente tá mal de partido, a gente tem uma fragmentação que sempre existiu, mas ela vai ficando evidente, e fica evidente também a nossa dificuldade de desenvolver uma organização em campo partidário. Então você fica com a direita hoje, a direita mais bolsonarista, ela fica com uma pegada mais revolucionária, sem condição de fazer uma revolução. E ao mesmo tempo, como o pessoal é mais afeito a uma pegada mais revolucionária, também não cria uma liderança que converse melhor com o centro. Então esse centro vai ser ocupado por pessoas muito mais de centro, que saibam conversar um pouquinho com a direita do que com pessoas de direita que saibam conversar com o centro. Então, se não encontrar uma forma de produzir essas lideranças, se não encontrar uma forma de criar uma organização, sempre vai ficar só essa fragmentação, e na fragmentação vai ser essa guerra de discurso. O Novo fala uma coisa, MBL fala outra, Valdemar fala não sei o quê, Bolsonaro fala, todo mundo fala, mas ninguém se entende, vira uma torre de Babel. Então, é importante, mesmo que ainda não haja uma solução, ter um olhar para onde se quer ir. Então, ok, temos o problema, mas temos que saber para onde tem que ir. Cara, para você estabelecer essa direita que está aí como uma força política, uma força real, né, uma força mobilizada dentro da política brasileira, dentro da democracia brasileira, é preciso saber trabalhar dentro das regras que já existem. Não adianta ficar só na pegada revolucionária, no tudo ou nada, porque no tudo ou nada a chance de ficar com nada é enorme. Então a gente tá vendo aí que sim, saiu uma pesquisa agora mostrando que Bolsonaro e Michele estão mais bem posicionados, Paraná Pesquisas, que acabou de sair, Tarcísio aparece um pouquinho melhor, talvez... Que inclusive não pesquisaram o Eduardo, né, que é um absurdo. Exatamente. Absurdo, cara. Achei Como é que baita sacanagem de quem encomendou a pesquisa, não sei quem foi que pagou, mas não colocar o Eduardo achei uma baita sacanagem, foi a primeira coisa que eu estranhei também. Mas enfim, a gente vê que existe um desejo de vários setores que estão ali no centro e que rejeitam a esquerda, de ter um candidato, mas eles não querem o Bolsonaro. Tá, beleza. Será que não daria para construir algo, um meio do caminho?
Mas esse meio do caminho precisaria vir de uma organização partidária mais forte. E como ela não há, vai acabar valendo a cacicagem e os acordos que vão sempre favorecer muito mais o centrão do que o pessoal que é mais de direita. É por isso que o buraco é mais embaixo. Mas assim, para mim, a questão existe um movimento que tem algumas coisas claras, que é essa coisa meio nacional, essa coisa mundial, até estão chamando de nacional populismo, vamos dizer assim. Mas que é esse movimento meio bolsonarista, Eduardo, Trump, lá na Le Pen, que são pessoas que... Ninguém aguenta mais o progressismo. Ninguém aguenta mais. Basicamente antiglobalista, né? E por isso nacional, né? Nacionalista. E antifinancista. Não quer essa coisa só dinheiro pelo dinheiro. Beleza. Só que existe um movimento forte no Brasil e não tem ninguém, tirando poucas pessoas, a gente aqui, eu acho que defende um pouco esse olhar, que fale assim, não, eu acredito nisso e eu defendo isso. O novo não acredita nisso, mas ele finge acreditar para conseguir o voto do bolsonarismo. É isso, desse nacional-populismo aí, sei lá, o nome que dá, mas que a gente chama de bolsonarismo. Sempre mais pejorativo. Cara, isso é que é o lance, cara. É isso que irrita. É o cara... Tenha a sua agenda e lute por ela. Para mim é simples assim. Você pode até ser do PCO, mas fala assim, minha agenda é essa. E aí eu decido se eu vou votar ou não. O que eu acho sacanagem na política é o cara falar, não sei, o centrão é meio isso, vai lá, meio camaleão, mas aí é parte do centrão. Agora o cara falar que é puro, que é bolsonarista puro e fazer aí isso realmente me tira. Bom, vamos lá. STF, eu nem sei se vale a pena, porque faz tanto tempo já, o negócio do Fux ter mudado, alguém quer comentar alguma coisa? Isso vai fazer diferença? Tem gente que está falando, não, isso agora é o jeito do Bolsonaro se tornar elegível, porque o Fux mudou de turma, aí o cara faz 10 mil contas para chegar lá. Não sei se é tão simples assim. Alguém aí tem algo a dizer? Arthur, Kim... O que vocês acham? Não vai mudar muito? Ela obviamente é importante, porque se não fosse não tinha tanta gente reclamando. Agora, entre ela ter sido algo importante e relevante e conseguir mudar a inelegibilidade de Bolsonaro, aí tem um salto grande, né? Mas até isso a Mônica Bergamo soltou a notícia, fazendo análise, se realmente é possível mudar isso, e ela inclusive consultou o ministro do Supremo. Então assim, óbvio que mas aí... Né? Consultar o ministro do Supremo é que nem consultar o advogado do bandido para falar sobre... Bom, tudo bem. Lula volta a gastar dinheiro como um louco. Agora você de novo, Kim. O Lula resolveu investir que nem louco, até na novela a gente falou sobre isso, fez até um Quinto Elemento a respeito da Globo, sai propaganda em programa de auditório da Globo, sai propaganda, toda hora tá saindo, tá surtindo algum efeito, porque ele tá melhorando um pouquinho na pesquisa, mas se for só isso, é uma melhora artificial, né? Pelo menos é o que eu vejo aqui. O que você acha? Pois é. Ali fica... Isso daí, pra mim, o Lula gastar é o padrão, né? O Lula sempre vai gastar. A grande questão que, sei lá, às vezes não se discute é: esse gasto é um bom gasto? Tá sendo bem investido esse dinheiro? Ou, sei lá, ao longo do processo você tá perdendo grande parte dele, chegando pro povo uma fração e ainda dando dinheiro pros amigos do rei no final do dia? Normalmente é o que o Lula acaba por fazer, né? Então, ele tá fazendo isso. Claramente ele quer se reeleger. E aí o que mais incomoda é que, não que eu seja favorável ao teto de gasto do Temer, ou que eu acho que precisa ter um teto de gastos, porque diversos países não têm, inclusive, só o Brasil foi ter depois do Temer, o pessoal antes governou sem. E aí você olha o seguinte, né, o PT reclamou que o teto de gastos era ruim, que isso, aquilo, outro. Ok. Aí apresentou o deles, o arcabouço fiscal. E o PT não segue o próprio arcabouço fiscal. Tá entendendo? Assim, isso que me incomoda no final do dia. Eu falo assim, cara, pra que vocês mudam a regra? Se vocês nem a regra de vocês vão conseguir cumprir. Sabe? Não mudava, velho. Então continuava lá na outra, porque pelo menos o PT até a narrativa do que, olha, quem está nos sabotando é o Temer. Aí ele colocava a culpa do fracasso econômico no arcabouço fiscal, no teto de gastos. Mas não, ele tem que derrubar o teto de gastos para colocar o novo teto de gastos dele, para depois reclamar que a coisa não tá indo bem. Aí toda
a banda aí liberal que só tá preocupada com os gastos, que gasta muito, o governo gastador e pipibi, o povo não fala nada. A única coisa que não fala é que já é assim, né? A Faria Lima já se conforta com Lula 4. Assim, bicho, ninguém quer resolver nada, sabe? Mais um episódio de que ninguém tá nem aí pra nada. Se tem dinheiro, se o dinheiro tá jorrando, se a Faria Lima tá de boa, vida que segue, a Globo não tá nem aí, ninguém tá nem aí, aí vai indo, sabe? É o país do ninguém tá nem aí. E esse ninguém tá nem aí tá aí hoje, né? Operação passando fogo em bandido e a turma que passa pano pulo desesperada. Ai, nenhuma operação e acaba com dezenas de óbitos, é uma operação de sucesso. Pergunta pro povo aí, né? Pro povão, o que o povão acha. Pois é, povão... Fala aí. Não, o povão tá fazendo aposta, né? A esperança do Brasil virou aposta, pô. Os caras apostando R$50, né? Parece que 7, se eu não me engano, a estatística é essa: 7 de cada 10 apostas estão no valor de abaixo de R$50, até R$50. Ou seja, o Brasil da esperança virou o Brasil da aposta. Cara, isso mostra que o brasileiro entrou no desespero. Ele já perdeu completamente a esperança e estaria apostando um trocado para ver se consegue mudar de vida. E, na verdade, consegue mudar para pior, porque as pessoas vão se endividando ainda mais e tendo que trabalhar em subemprego para poder comer. Enfim, o país enquanto do futuro... Isso, e a Caixa Econômica quer fazer sua própria bet, né? Porque a gente tem que incentivar esse tipo de coisa, né? Então, cara, isso é muita baixaria, né, cara? É muita baixaria. Cara, imagina. É isso que dá separar a moral. É isso que dá separar a moral da política. Porque aí você fala, mas vai entrar dinheiro. Vai fuder metade do Brasil. É um negócio desgraçado, cara. É um negócio desgraçado. Porque imagina, é um governo que defende aborto e defende jogo de azar. Cara, sim, o que é mais que falta? Entendeu? Persegue pessoas, gasta o dinheiro do povo para poder comprar alianças, comprar os aliados. Olha os rombos das estatais. Cara, olha o Brasil batendo recorde de arrecadação de imposto e os caras gastando dinheiro para poder encaixar aliado aqui e ali, os amiguinhos ganhando licitação, e ainda vai lá o governo que quer incentivar o jogo de azar e aborto. Porra, e aí a gente acabou de ter hoje a gente grava, lembrando, na terça à noite, a gente teve hoje uma mega operação da polícia no Rio de Janeiro, e eu queria que o nosso carioca aqui, agora não é mais carioca, né, porque você não nasceu lá, mas você sempre vai ser carioca no meu coração. Teve uma mega operação no Rio de Janeiro, que parece que a maior mega operação dos últimos tempos, e deixou 64 mortos, entre eles, eu acho que são 4 policiais e o resto são traficantes. Pelo menos é o que está aqui na notícia, tá? Como as notícias estão acabando de sair, ninguém sabe direito, mas teve um monte de presos, 81 presos, 90 fuzis apreendidos, e é engraçado que foi numa semana que o Lula falou que traficante é vítima do usuário, né? O que eu achei legal, porque no final ele tá culpando os caras da zona sul do Rio que cheiram cocaína e fumam maconha. Eu também acho que eles são culpados. Eu também acho que eles são culpados de certa maneira, mas não que os traficantes são vítimas. Exatamente. Eles são culpados, mas o outro não é vítima. Eles são cúmplices, vamos dizer. Mas a Lerge já tá pedindo explicação, né? A Lerge já tá pedindo explicação para o que motivou essa mega operação. Não é só o MP. Pela operação, isso. Tá pedindo explicação. Deputado do PSOL tá pedindo. Não pede explicação para como que chegou até ali, né? Pede explicação para o cara que está tentando resolver. E foi, só para finalizar essa abertura, foi na semana em que o Flávio Bolsonaro falou de por que o Trump não vem aqui e pega uma dessas barquinhas aqui também de traficante que tinha, ele tá fazendo isso lá no Mar do Caribe, podia dar um pulo aqui, e que virou, até o Hélio Beltrão ficou chocadíssimo, como assim? Meu Deus do céu. Ou seja, para defender esses caras, sempre tem um... Vai lá, Arthur, eu nem quero comentar muito. Vamos lá, para começar, a gente tem que, antes de falar exatamente da Operação do Rio, tem que lembrar que o tráfico de drogas, eu fiz, depois que eu estou falando o jabá aqui do nosso Geoeconomia, porque eu falei sobre isso profundamente nesse gel,
ele movimenta 950, é um negócio de 950 bilhões de dólares por ano no mundo em dinheiro vivo, um em cima do outro, né? Um Obama em cima do outro Obama. Então é muita grana. Para você ter noção, o orçamento da defesa americana é de 800 e poucos bilhões. O tráfico de drogas no mundo não é mais essa história que a esquerda conta, do menino que não teve oportunidade, então ele virou traficante, resolveu roubar porque ele não teve oportunidade de trabalhar, é uma das maiores lorotas da história. Não existe uma lorota maior do que essa. Não existe. É uma das maiores lorotas da história. É um negócio extremamente profissionalizado, é um negócio que o crime organizado já virou organização transnacional, né? Se você pegar, por exemplo, a produção, ela é feita na América do Sul e na Ásia, naqueles países lá do famoso Triângulo de Ouro. Se você quiser saber quais são, veja o Geoeconomia, vou deixar você curioso. Mas, não, então entra no Google, que é mais rápido, né? Mas, o cara é ruim de jabá pra caramba, né? Eu me lembrei disso também. Mas, enfim, mas é um negócio que é feito, inclusive tem nessa região da Ásia, do Triângulo de Ouro, foi pego aquele sindicato, que começou até na terra do Ken, foi onde o cara começou a ser preso, mas do Sangor, que movimenta mais ou menos um negócio de 74 bilhões de dólares por ano, e que é, obviamente, financiado, né, e apoiado pelos governos. E essa é a questão central. Não adianta o cara pensar que o tráfico de drogas é um negócio que não é mais apoiado pelos governos, e que o próprio tráfico, os cartéis, não usam os governos como escudo das suas operações. E essa é a questão do Trump, e é por isso que a operação de hoje é tão significativa. Não só mostrou a capacidade de reação deles, mas qual o tipo de reação que tem. Porque que o tráfico de drogas está armado há muito tempo, isso não é novidade nenhuma. A gente sabe, tá? Mas assim, o cara está armado hoje com drones. O que chamou a atenção foi assim, um cara tem um drone com bomba. E é curioso que o Ministério Público já está perguntando é como esse cara tem um drone com bomba. Mas a pergunta é a seguinte, cara, para que... Quase que estão dizendo o seguinte, pra que você foi mexer com um cara que tem drone com bomba, deixava ele lá, pô, isso aí. 64 caras, o que a gente vai explicar? A gente vai ter que explicar à população brasileira como um drone com bomba chegou no meio do Rio de Janeiro, a gente vai ter que explicar isso, né? Então, é inacreditável. Então, toda aquela postura de combate ao tráfico, né, ela cai por terra, porque é óbvio, o que o Ministério Público quer fazer, a grande maioria dos procuradores, é muito bom, né, cara? Ficar no ar-condicionado, né, fazendo procuração, petição, aparecendo no Jornal Nacional, prender empresário. Agora, para combater o cara que tá lá com um drone, pô, aí o cara não quer, entendeu? Então, a realidade é que o negócio do tráfico de drogas é um negócio extremamente poderoso. E essas perguntas, o que acontece? Quando tem esse tipo de operação, as pessoas começam a fazer as perguntas óbvias, que eles não querem que sejam feitas. Como é que os drones chegaram aqui? Ué, mas vocês não estão controlando tudo que foi feito de controle na legislação nos últimos anos, não foi para controlar o tráfico de drogas? As armas nas mãos dos cidadãos? Então, eles vão culpar quem? O Pix? Vamos dizer agora, o problema do drone foi o Pix, do pipoqueiro. Os CACs. Então, os CACs, toda essa história começa a cair por terra. Agora, veja, é óbvio que isso evidencia o tamanho da força do tráfico de drogas e o problema central dessa história, que é como os estados têm sido utilizados como escudo para o tráfico de drogas. Quando o Trump chama o Petro lá de traficante, é por isso, é porque ele se coloca como político que vai de escudo para dizer os direitos humanos, aquela tentativa de combater o tráfico de drogas sem tiro, entendeu? Aquilo que o Petro falou. E ele, quando chama Maduro, ele chama Maduro de líder de tráfico de drogas. Só que a política do Petro, por exemplo, é exatamente a política do Jabbour, que é esse deputado federal aqui, que está no Rio de Janeiro, dizendo o seguinte, não, a criminalidade não se combate com tiro, se combate com o quê, meu amigo? Com beijo? Com flores? Né? Então, assim, ele pode até no futuro não se resolver completamente com um tiro, mas eu acho que se resolve sim, porque quando o cara vê aquela na testa dele lá, meu companheiro, o cara pensa umas duas vezes, o que eu fui fazer aqui, né? Não é possível. Recentemente eu tava vendo a história de alguns caras, tem um canal aí no YouTube que o cara conta a história, as trajetórias do cara do Jogo do Bicho, o cara do PCC, o Geleião, vi a história do Geleião, tem um canal legal lá do cara. E, cara, tem várias coisas ali que dá pra tirar. Primeiro é isso, né? Acha que
meio, aquela história de que é um coitado, que queria viver a sua vida. O cara viveu na cadeia dos 18 até a morte, aos 60 e poucos, ele não saiu da cadeia. Não é que ele saiu um dia, dois. O cara não saiu. E foi um dos fundadores do PCC. E esses caras, eles estão aí, e o que eu fiquei mais impressionado ainda é com a promiscuidade dos repórteres que vão lá nesse canal, inclusive, dar entrevista falando, não, porque eu falei pro Marcola, porra, Marcola, você não devia fazer isso, o pessoal aqui da delegacia já tá de olho em você. E todo mundo falando como se fosse normal, assim, como se fosse uma conversa normal entre um jornalista e é minha fonte, mas não era papo de fonte, era papo de amiguinho, pô, tô te dando um conselho aqui, ó, Marcola, sai daí, porque os caras tão na tua, ou sei lá, cara, você fica... E aí você acha, é isso, parece que tem duas realidades opostas. Tem a tiazinha presa que estava na frente do quartel, a moça que fez um negócio de batom na estátua, presa até hoje, sem anistia, como eles gostam de falar, e esses caras estão aí, dando entrevista e fazendo não sei o que, tudo bem, o cara ficou preso a vida inteira, mas comandava o tráfego de lá de dentro, fez uma das maiores facções do Brasil, e o Quinto Elemento, modéstia à parte, também vou fazer um jabá aqui, a gente tem falado nos últimos meses muito sobre essa coisa da soberania, de que o Brasil tem é um território enorme que não é mais soberano, que é do tráfico, que quem manda é o tráfico. E hoje foi a prova disso, foi a prova cabal de que isso é verdade, que eles mandam naquela parte do Brasil, em várias partes, né? Parece que 28%, eu acho, da população vive sob outro território, um território com outras leis, outras, né? Então é muito... Mas só para fechar, Eric, que o negócio tá falando, então, você vê então que o tráfico de drogas é um negócio transnacional apoiado por países. Então, por exemplo, o que acontece hoje aqui, por exemplo, na Europa, é que a imigração que vem do Vietnã, de Bangladesh, ela não vem aqui só porque ela quer trabalhar. Né? Então, o que os relatórios revelam? Que eles vieram e abriram restaurantes vietnamitas, todos os restaurantes vietnamitas, que começam a surgir vietnamita para tudo que é lado. Você começa a se perguntar assim, cara, como é que tem tanta gente? Será que tem tanto interesse em restaurante vietnamita? Aí começa a pipocar. Restaurante paleteria, né? Tipo paleteria. Você fala, porra, cara, você que mudou o hábito de alimentação dos caras, e a ONU fala, que às vezes a ONU tem um relatório que vale a pena ler, não são todos uma merda, não. Mas o cara fala, é tudo tráfico de drogas. É tudo enviado para fazer distribuição de drogas. Entendeu? Abrir o negócio, o restaurante para distribuição de drogas. Então isso, e é o meu ponto central, isso tudo virou uma ferramenta geopolítica, entendeu? Isso tem estados manipulando isso. Agora, quando isso acontece hoje no Rio de Janeiro, isso mostra para mim 3 coisas. Primeiro, nós temos que falar isso abertamente. O Brasil, quer dizer, todo o governo da esquerda brasileiro, toda a Suprema Corte, todo o judiciário defendeu e funcionou de escudo para o tráfico de drogas no Brasil. Não adianta o cara ficar chateado, não adianta o Fachin dizer, não fala a minha decisão, né, porque não pode subir na favela. São 30, 40 anos defendendo e servindo de escudo para esse tipo de coisa, entendeu? Para esse tipo de coisa. E todos aqueles que mandaram botar a câmerazinha no policial, que se você for olhar, é um movimento de opressão ao policial no Brasil, do governo, da mídia, e um favorecimento constante ao tráfico de drogas, com o apoio das elites. Entendeu? E da TV, né? A Globo também vive endeusando os caras, a Uruan e não sei o quê. Então você tem uma cobertura completa de políticos e do judiciário. Todos que pularam agora, pegue no Twitter, isso eu afirmo peremptoriamente, todos, Érica Hilton, aquele Tarcísio do PSOL, todos são deputados de traficante. Todos, porque eles pularam e falaram assim, gente, cuidado com as comunidades, meu Deus, como é que vocês, Cláudio Castro, como é que você fez esse absurdo? O cara tinha uma bomba, o cara tinha um drone, isso é que é o absurdo, entendeu? Aí o cara fala, óbvio que o confronto, a gente tem que assumir que tá em guerra civil, não foi uma operação policial mal feita, é uma recuperação de território. Nós estamos na guerra civil há muito tempo. Então todos esses caras são deputados que simplesmente se colocaram à frente para defender traficantes. São braços do tráfico de drogas internacional, porque isso é o que virou a política da defesa do tráfico de drogas. É o Petro na Colômbia, é o Maduro, são esses caras que pulam para dizer assim, eu estou aqui para isso. Já receberam o telefonema, pula e defende a gente aí.
pula e diz que quem morreu foi o cara da comunidade. Não teve um Twitter desses caras pelos policiais do BOP que morreram nesse confronto. Nenhum Twitter. Então você vê que esses caras representam hoje, sim, de forma aberta, cara, a esquerda brasileira e todos esses que saíram em defesa, né, do tráfico de drogas ou contra essa operação, são defensores abertos do tráfico de drogas internacional. Cara, tem que começar a chamar as coisas pelo nome. Tão simples quanto isso. E esses governos, você tem então os deputados, você tem obviamente governos, o judiciário e esses braços operacionais que são esses deputados aí e vereadores e todos os caras que já tomaram parte do Estado, entendeu? Sabe o que o Ministério Público tinha que fazer? Pegar pelo Twitter, investigar esses caras e começar a abrir aí sim investigação para ver quem são o verdadeiro suporte eleitoral desses caras, porque esses caras são braços na política do tráfico de drogas. Tem que falar com todas as letras, desde que você tenha um bom advogado que more fora do Brasil. Eu não falo, não. Você se vira, isso aí é o Arthur que tá falando. Aqui na Europa, aqui na Europa tem liberdade de expressão. Fala, Herbert. Não é muita, não, mas tem. Cara, é um negócio complicado mesmo, porque em qualquer lugar que você anda, você escuta falar, não, pô, fulano Felipe pelo PCC, fulano Felipe não sei quem. Você escuta falar isso aí, em qualquer periferia todo mundo sabe quem que é quem, entendeu? Não tem uma coisa assim, não pode falar. Não, por que o governo não saberia, né? Cara, todo mundo sabe. Pô, tem casos mais escancarados. Veja, no Ceará, acabou de ter uma cidade, esqueci o nome da cidade, que eles pegaram o prefeito e fizeram uma nova eleição porque o cara foi explicitamente apoiado por uma facção criminosa. Beleza, fizeram nova eleição, quem foi eleito? O filho do cara. Porra. Por quê? Porque você acha que as pessoas que já vivem nessa situação são bestas de não eleger? Claro. Então tem áreas que são dominadas. A gente convive aqui numa situação que tem sim uma população muito grande que vive sob a lei do crime, mas o crime hoje ele está permeando. O Brasil talvez ainda não seja exatamente um narco-estado, mas em vários centros urbanos, em várias cidades do interior, ele já começa a permear a política. Ele começa a ter uma influência política crescente. Então vai lá, banca ali aquele vereador, faz ali um acordo com aquele prefeito e vai indo devagarzinho. Por quê? Porque para você fazer campanha em determinadas áreas, você não entra sem pedir licença para essas pessoas. Então, todo mundo que faz campanha nessas áreas precisa ter a anuência de quem comanda. Então, se a área é comandada pelo crime, ninguém entra ali. Então, você vai lá e vê o mapa de voto do sujeito. Se ele tem voto ali, assim, se teve uma quantidade expressiva de voto ali, é porque ele tem licença daquele grupo para poder estar ali. Senão, não entra. Mínimo, exato. Senão, não entra. Pode ter ali um votinho outro meio perdido e tal. De pessoas que nem vai, você não tem 100% que segue o que é dito pelo crime, não é assim também que funciona, mas quando você vê uma quantidade expressiva de votos, é uma chance enorme daquela pessoa ter ali uma anuência do crime organizado, e muitos vão ter suas campanhas bancadas por crime organizado. Você tem um crime organizado entrando agora em bancos digitais, entrando na Faria Lima, você tem posto de gasolina, supermercado, loja, você tem esquemas de lavagem de dinheiro gigantescos, e você tem as pessoas também bancando faculdade, pós-graduação, concurso, tem um monte de cara bancado só para fazer concurso e virar promotor e virar juiz, virar delegado. Então, cara, a gente tá num nível complicado. Seria muita inocência você achar que o tráfico hoje é o mesmo do Zé Pequeno lá, né, do Cidade de Deus, porque tem esse imaginário brasileiro aí, né, de que, não, é a galerinha lá do morro, e aí se restringe ao morro, como se um cara que movimenta bilhões, esses bilhões todos que o Arthur falou, não lembro o número certo, mas como se um cara desse não tivesse capacidade de comprar político, de comprar empresa, de comprar e fazer dos negócios dele. Aliás, saiu um número que uma das menores receitas do tráfico vem das drogas, né? A maioria vem de outros. Então, agora você já está tendo agora você já está tendo uma outra realidade, que a receita já não é mais só de droga. Você está vendo a receita vir de todos os outros elementos que são controlados nessas comunidades. Ou seja, vai virando um estado paralelo. Mas enfim, é uma situação difícil, porque onde é que está o problema? Onde que o Estado conversa com o crime? Veja, você sempre teve grupos políticos que roubam de fato.
que se beneficiam de uma taxinha que cobra, de empresinha aqui que presta serviço para governos. O que acontece? Existe uma relação promíscua entre o mundo empresarial, setores do mundo empresarial e setores da política que conversam. Então você tem pichulecozinho para vencer licitação, você tem taxinha depois que venceu, você tem ali uma série de empresas que prestam serviço em diversas cidades que bancam políticos, ou até primeiro patrocinam campanhas do político que vai favorecer essas empresas em licitação, depois sustenta esses políticos com o dinheirinho, e com o tempo o crime organizado vai começando a olhar para isso e vai falando assim, peraí, você não tem moral para vir botar ordem aqui na minha área, porque eu sei que você ganha esse dinheiro aqui dessa empresa, então peraí, então você é ladrão que nem eu. Sacou? Então é aí que a conversa começa a ficar esquisita, porque a corrupção da política, ela conversa bem com o crime organizado, porque depois o próprio crime organizado vai funcionar como outras empresas que já bancavam políticos funcionavam. E é isso que a gente está tendo no Brasil. O crime dos políticos se misturando com o crime organizado. Então aquela misturazinha que teve na cadeia, que ajudou o crime organizado a se tornar mais especializado por conta de contato com revolucionários, agora você está tendo aqui do lado de fora uma outra etapa, que é o crime organizado do tráfico, conversando com o crime político dos partidos que já existe. Arthur, você ia falar alguma coisa aquela hora? Só pra gente ir fechando aqui. Não, eu ia falar do 950 bi só, que era o número. E falar que... Caraca, é quase um trilhão, bicho. É, óbvio, por ano. E que, tanto é que esses caras têm e produzem hoje submersíveis, né? Semi-submersíveis e submersíveis. Para transporte de droga pelo oceano, entendeu? Kim, quer comentar alguma coisa pra gente fechar aqui? Esse assunto chato, né? Toda essa questão de, sem piada nenhuma, crime, classe política e tudo mais, pra mim o que sustenta tudo isso é a Globo. Fecha a Globo, pra mim devia ser pauta prioritária, sabe? Pra mim um político que quer ser candidato à presidência, não falar com todas as letras, que quer fechar a Rede Globo e trabalhar pra isso, ele não tá preocupado com nada. A Globo não pode continuar funcionando. O maior perigo pro Rio de Janeiro hoje não tá nas ruas, tá dentro de um estúdio na frente das câmeras. É a Globo. Um pouco hiperbólico, eu acho, mas... Não é, não. Que eles ajudam, não eles ajudam. Não é. Todas as pessoas que estão aí reclamando, são os argumentos da Globo. Toda vez que acontece isso, a Globo culturalmente não tem dúvida, não tem dúvida. Tudo que tem de subversão da sociedade, destruição da moral, dos valores, da unidade social, tudo vem pelas mãos da Globo. É incrível. Sim. Mas o cara que joga o drone tem um pouquinho mais de responsabilidade ali, né? Só pra deixar as coisas... Final, mas ele é cria da Globo, cresceu assistindo a Globo, influenciado pela Globo, protegido o grupo que ele faz parte pela Globo, sempre tentar de vítima da sociedade, validando esse tipo de ação. Não, essa cultura a gente concorda. Coitadinhos, pipipi, popopô. É isso aí. Fala, Herbert, pode as fechar. Políticas públicas, aí você vê, por exemplo, vai falando, não, proibiram fazer operação nas favelas. Quem foi que apoia isso daí? Quem que apoia o estado de coisas? Quem construiu esse estado de coisas político que tá aí, que a gente reclama muito do judiciário? Foi a Globo. É a Globo, cara. A Globo é o pilar de sustentação, porque uma sociedade que realmente estivesse insatisfeita, que não elegesse determinados políticos, determinado grupo, não ia pra frente. Toda essa turma que tá aí é a turma apoiada pela Globo. É verdade, é verdade. O Globo e PSOL tem tudo a ver, como diz. Sim, e você vê, a Globo não é o SBT, não é a Bandeirantes, não é a CNN. A Globo atinge mais de 100 milhões de pessoas, assim, diariamente. Hoje, né? Chega em locais remotos que ninguém consegue assistir. Ela consegue dominar a mente do brasileiro médio na maior parte do tempo. Fica tudo abobalhado. Assim, a Globo fala, isso é na Globo, ou a Globo. É menos, do que antigamente, mas ainda assim. Então, vai lá, eu penso que a Globo perdeu muita credibilidade, mas o castelo que foi construído continua de pé. Isso aí. Porque você tem a glamorização da bandidagem, da favela, você vai criando esses estereótipos que vão convencendo, não o morador da favela, mas vão convencendo aquele que não mora na favela, que nunca foi,
e só conhece a favela pelo meio da Globo. Esse cara, que é o limpinho cheiroso, é o inteligentinho, maconheirinho de bairro nobre, esse daí é que vai sendo atingido por essa narrativa, vai introjetando culpa, ele, eu sei que eu sou um privilegiado, e aquele lá, o pobrezinho, então, poxa, ele tá lá vendendo a maconha dele. Então, quem vai comprando essa história de que o bandido é vítima da sociedade é o morador de bairro nobre, porque o cara que mora na favela não compra essa história. Ele tolera porque ele não tem outra opção. Mas quem compra a história que bandido é vítima da sociedade, que é a narrativa que tem em novela da Globo, enfim, essa é o cara, é o morador dos bairros fora da favela. Então o problema da Globo em si não é o estado atual dela hoje, que eu acho que ela perdeu muita credibilidade mesmo. Perdeu credibilidade, perdeu audiência, mas ainda há uma hegemonia cultural que ainda não foi quebrada. Já falamos disso aqui outras vezes, né? E nunca é demais lembrar que a Globo é um elemento importante para essa hegemonia que foi construída e não há nenhuma ação para quebrar essa hegemonia. Veja, quanta história, cara, quanta história. Por exemplo, a própria questão do crime organizado, do número de assassinatos, quanta história poderia ser bem contada em filmes, em produções não ideológicas, produções meramente artísticas, né? E a gente que quando contam, eles contam essa história. Eles contam, só que sempre na perspectiva do bandido sendo bonzinho. Uma vez que você faça isso, você nunca mais trabalha na Globo. E a Globo vai influenciar pra tudo debaixo dela, nunca mais te contratar. E a Globo, basicamente, mantém tudo isso do jornalismo à questão cultural no Brasil. É um poder desmedido. Pega, por exemplo, o Samuel Pancher, do Metrópolis. Tu vê que ele é um canalha. Tu vê que toda vez que tem algo da direita, ele é gritaria, histriônico e gosta de apontar o dedo. Até do Lula. Mas quando é os colegas deles da Globo, ele fica caladinho. Porque é aquele eterno sonho. Olha, eu sou jornalista, vai que amanhã a Globo volte até a Fórmula 1. O sonho dele é cobrir a Fórmula 1, então ele não critica. Porque ele não quer quebrar uma porta que ele pode ter lá na frente. E igual o Samuel Pancher, é todos os jornalistas. A Daniela Lima deu uma entrevista, ficou assim, ela perdeu o chão quando ela foi demitida da Globo. É o grau máximo. Então assim, enquanto a Globo não cai, ninguém cai. Porque todos esses jornais, na verdade não jornais, são os jornalistas, eles têm como objetivo final trabalhar na Globo, onde paga os melhores salários, onde tem isso, onde tem aquilo outro, onde tem estrutura. Então como é que eles vão romper com a narrativa dominante e arriscar o futuro deles, o grau máximo que eles podem chegar, que é ser jornalista da Globo? Então assim, a Globo acaba dominando tudo, ninguém vai contra a narrativa da Globo. Tudo que acontece na narrativa da Globo. Imagina se a Globo tivesse, desde o dia 1, contra os inquéritos. Se todos os absurdos que aconteceram, a Globo tivesse expondo pro Brasil. Não tinha tido inquérito. Não tinha tido um golpe contra Bolsonaro. Podia estar CIA no Brasil, com operação mesmo assim de guerra. Não tinha derrubado o governo. Tudo passa pela Globo, cara. E o jornalista configurou tudo na coleirinha. A mesma coleirinha que o Deltan bota na direita, a Globo bota aí no consórcio. É isso aí. Deixa eu me despedir aqui do Arthur, que ele tá acabando a bateria do computador, do celular e a dele, segundo ele mesmo. Então, um abraço, Arthur, e me despedir aqui também. Só se quem quiser só falar. Beijo. Terminar. Não, tá de boa. Beijo, Arthur. Não sei se valeu, você tinha mais... Valeu, Herbert, valeu. Tchau, valeu, pessoal. Valeu. Então, não, é isso mesmo. A gente tá numa situação crítica, e o que me dá uma certa esperança é que o foco do Trump aqui na América do Sul é o narcotráfico, cara. É um dos focos, pelo menos aparentemente. Então, isso dá uma certa esperança, eu não sei pra vocês, mas pra mim, porque o Trump é um cara que costuma ganhar suas brigas, né? Pode ser. Cara, Felipe, eu queria ser otimista como você, mas eu não consigo, tá? Eu não tenho nenhuma esperança no Trump. Eu não quero aqui ser pessimista também, mas eu não vejo na forma que a política americana se desenvolve algo assim que eu fale, puta, cara, que legal, tomara que dê certo isso aí que vai ser lindo pra gente. Não, eu acho que no máximo... Não acho que vai ser a bala de prata, né, aquela coisa. Eu acho que no máximo acho que vai ajudar. Eu acho que no máximo é menos ruim do que a gente ter uma ampliação da influência russo-chinesa. A gente está entre duas condições ruins e uma é um pouco menos ruim. Por que é um pouco menos ruim? Porque pelo menos, aquilo que vem da América, que vem do Ocidente, ao menos ainda tem alguma afinidade com a questão de uma liberdade individual.
É o que sobra, assim, na raspa do tacho. Mas o todo eu também acho ruim pra caramba. Porque, cara, não tem como você dar a solução pro mundo fora de... Cara, como é que você tira Deus do mundo, né? Você tirou Deus do mundo e vai deixar na mão dos homens, não tem como dar certo. Mas não tá, mas isso não tem como. A gente aqui nem defende isso. Mas, aliás, assistam Mesa para Dois, o último jabá do dia, Mesa para Dois, eles estão falando para isso, nem anti-americano, nem pró-americano. Nada disso tá certo. O certo vai lá assistir que você vai ver. Mesa para Dois aqui no Quinto Elemento. E, eu já vou me despedir que a gente tá com 1h30. Muito obrigado, Kim Paim. Muito obrigado, Herbert. Obrigado, Arthur, também, que já saiu, porque acabou a bateria. Mas estamos aqui toda semana, quartas-feiras, no Puxando o Fio. Às vezes, pode ser que a gente volte a fazer uma ao vivo, que foi legal a última vez, mas a gente ainda tem problemas de agenda, cada um está num lugar do mundo, fica difícil, mas a gente vai ainda tentar fazer alguns ao vivo. Mas enquanto isso, terça-noite a gente já passou a gravação para mais perto do lançamento, para vocês poderem ter os assuntos mais quentinhos, tá bom? Então, muito obrigado, até o próximo. Não deixe de ver o resto da nossa programação, de acessar o nosso site, Estúdio 5 Elemento, lá tem tudo o que a gente posta em todas as redes, lá é o lugar mais fácil de encontrar o nosso conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.